acho que você tem mais propriedade para trazer e para explanar para a gente aí o que acontece com o Guarani, o que aconteceu com o Guarani hoje. O Guarani, né, trouxe o novo treinador, né, o Claudinei Oliveira, que até mesmo ele disse na sua apresentação que iria manter a mesma equipe que vinha jogando, porque não teria tempo hábil para colocar aí todas as suas ideias que ele pensa de futebol no Guarani. Dito isso, ele trouxe, né, os melhores, os 11, como ele mesmo disse, que ia colocar a campo os 11 melhores que estariam, né, aptos em questões físicas, técnicas, né, o que ele poderia usar, o material humano que ele poderia usar para a partida. E até que no primeiro tempo o Guarani conseguiu. O Guarani, apesar de, né, até os 22, 23 minutos do segundo tempo, o Guarani ter chegado pouco. O Guarani chegou muito pouco, né? Chegou em duas jogadas isoladas, né? Bolas, né, alçadas, tendo o mesmo problema de sempre, né? Não saber trabalhar muito bem a bola ao meio campo, né? Não procurar, não chamar ali para o famoso 1-2, a ultrapassagem, né? Quando o Pablo Tomás ele começa a se movimentar, começa a trocar, né, de lado direito pro lado esquerdo ali com o Reinaldo, o Guarani consegue, numa escapada dele pelo lado esquerdo, ele conseguiu, né, ele ali uma tabela ali com o Regis, a bola acabou sobrando para ele na velocidade, ele fez o corte em cima do zagueirão do Santo André e tomou o rapa por baixo, pênalti marcado, pênalti cobrado pelo próprio Pablo Tomás, que acabou abrindo o marcador. A partir disso, o Santo André ficou na lona. O Santo André acabou não reagindo. E o Guarani aproveitou numa jogadaça, né? Aí o Pablo Tomás, né? Ele na frente da grande área, perto da meia-lua, acabou sofrendo a falta que o juiz não marcou, ou deu vantagem, né? Pra mim ele não marcou mesmo. E o Regis fez um golaço, né? Fez a costura. Acabou costurando, deixou o jogador do Santo André no chão e acabou finalizando. Ainda o goleiro Luiz Daniel tocou na bola, mas a bola morreu no fundo da rede. Terminado o primeiro tempo, nós vimos um Guarani totalmente numa rotação, né? Com a moral lá em cima. Uma rotação muito alta. Os jogadores, né, acabaram ali entendendo, né, o esquema de jogo até mesmo do Santo André. O Santo André começou a se movimentar muito com o Bruno Michel, né, que foi pelo lado esquerdo. E quando começou o segundo tempo, começou o técnico Márcio Fernandes mexer na equipe e acabou mudando, né, o estilo de jogo. O Santo André jogava mais, né, com o Bruno Michel fazendo a costura, né, para dentro, e ali começou chamar os jogadores, né, os jogadores em maior número pelos lados, né, tanto pelo lado direito pelo lado esquerdo, deixando o famoso buraco. E numa dessas escapadas pelo lado, o cruzamento da grande área, ali o zagueirão Léo Santos foi dividir com o atacante do Santo André, acabou sendo, né, marcado o pênalti, e ali o Lohan, que tinha acabado de entrar, acabou finalizando no canto direito do goleirão Vladimir, que até tocou na bola, mas a bola foi muito forte e acabou entrando. Aí começou, né, o show de horrores, né? Com as mudanças do Guarani não surtir efeito. O Guarani começou a mudar, normalmente ali saiu o Regis, né, que já tinha passado mal no final do primeiro tempo, né? Ali pelo lado direito, mais uma vez, né, pelo lado direito, nas costas do Heitor. O trabalho em cima das costas do Heitor. Quando não é nas costas do Heitor, também o Chay vinha sofrendo muito. O Chay, que é um dos jogadores, né? O jogador mais velho do Guarani. Sim. Em campo, 35 anos. E ali começou o Santo André martelar. E água mole em pedra dura, meu amigo. Tanto bate até que fura. E mais uma vez, na costura do volante, né? O camisa número 5, né? O Wellington Reis, ele entrou costurando pelo lado direito, né? E acabou ali concluindo, a bola ainda desviou na zaga do Guarani e acabou entrando. E o Guarani ainda quase tomou o terceiro gol, né? Numa desatenção total da zaga do Guarani. O Guarani sentiu. O Guarani está frágil, né? Psicologicamente, seus jogadores, quando entram, não estão dando a qualidade, não conseguem. Parece que a bola tem 355 quilos, a perna pesa 1 tonelada, e a equipe adversária se sente no maior conforto jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o sinal de alerta tem que ser ligado, porque o Guarani tem 5 pontos com resultado parcial ainda, né?
da Portuguesa vencendo o Água Santa, né, em casa. O Guarani está na zona de rebaixamento. O Guarani está com 5 pontos. O Santo André, que conseguiu um empate, o Santo André que não venceu nenhuma partida. O seu quarto empate no campeonato. E agora o Guarani, pelo que vem apresentando e pela pontuação, o Guarani agora tem que começar a torcer, mais do que depressa, né, torcer para os seus adversários não pontuem. O Guarani tem a próxima partida dificílima contra a Portuguesa. E a Portuguesa também, né, nessa situação. Uma vitória parcial que ela está tendo até nesse momento. Está aí na segunda colocação com 6 pontos. O Guarani está 1 ponto atrás da Portuguesa. Então o Guarani está com 5 pontos. O Guarani tem que vencer a Portuguesa. E a Portuguesa, dentro dos seus domínios, todos nós sabemos, né? A Portuguesa é um time muito duro. E o que o Guarani vem apresentando, Gustavo Marques e amigos, Albert, fica difícil. Então o Guarani agora, nesse momento, é para ver se o Claudinei ele vai ter esse tempo, né? Se ele vai conseguir implantar a sua metodologia de trabalho em 4 jogos. Porque se em 4 jogos o Guarani não apresentar nenhuma evolução, o Guarani corre um sério risco de cair para a Série A2 do Campeonato Paulista.